E aí, meus amigos, eu recebi um e-mail que comenta assuntos internos e a falta de transparência na atual liderança da Convenção Religiosa das Assembleias de Deus do Estado do Rio Grande do Sul. O texto acusa o presidente de centralizar decisões, manipular consagrações por interesse político e, o pior, ocultar informações financeiras da Unepaderj, se eu não estou equivocado, que teriam arrecadado mais de R$ 600.000 em um evento e não teriam prestado contas. E também no e-mail aponta um certo tipo de favorecimento à família do atual presidente, acusações de uso indevido de recursos, humilhação pública de líderes, opositores, claro, e a mensagem conclui ainda afirmando que a instituição vive uma crise moral, espiritual, marcada por vaidade. Parece até novidade, né? Mas não, meus amigos, é novidade para você que talvez não entenda o que acontece nesse meio. Por isso eu peço o seu like já no começo do vídeo, o seu comentário é importante, se inscreve no canal e vamos tentar entender o que está acontecendo na Unepaderj. O vídeo que acompanha esta mensagem fala por si só. Ele mostra com clareza o que, infelizmente, muitos de nós temos presenciado. Um líder desequilibrado, centralizador e movido por vaidade. É doloroso dizer isso, mas não podemos mais fingir que está tudo bem. E o vídeo que enviaram é esse aqui, onde o presidente está indignado, porque antigamente não dava transparência de nada do que entrava e agora estão cobrando transparência. Olha o jeito que ele ficou, meus amigos. Eu quero que cada irmão que tenha curso nas suas igrejas passe para o conselho e me vão examinar. Se tiver, você use o seu curso, faça o seu pouquinho e viva com alegria. Essa é democrática. Interessante o cara falando em democracia, mas ao mesmo tempo com uma pegada autoritária. Espera aí que você vai ver coisas mais fortes ainda. Não tem preocupação com as irmãs. Alegria, nunca vi. Fui tesoureiro há 12 anos no Ajuntamento. Tesoureiro, nunca apresentamos conta de Unepaderj. Nunca precisou prestar contas, cara. Tesoureiro, é estranho, né? É a falta de transparência que nós falamos sempre aqui nos vídeos. Nunca apresentamos conta de Unepaderj. Nunca, porque nunca tinha dinheiro. Hoje, qualquer evento que ele faz é uma bobajada. É uma bobajada nas redes sociais. Você tá entendendo, cara? Cobrar transparência desses pastores, eles entendem como que você é um bobo que fala bobajadas. Dá para acreditar, cara? É o mínimo que eles deveriam fazer, ser transparente, já que se trata de uma instituição sem fins lucrativos, mas claramente aqui eles não gostam, não concordam com essa ideia de serem transparentes. E fica a pergunta, né? Por que será? Uma bobajada nas redes sociais e pastores se prestam para fazer ilações a respeito de uma mulher que é digna, que tem dignidade para vender no atacado. Eu e minha família. E eu tenho dito para Jesus, já em algumas vezes, me coloca na balança com essa gente, Jesus. Eu não tenho medo da balança de Deus. Os últimos que eu ouvi falar isso aí, a gente já sabe o que aconteceu, né? Julgue entre eu e vocês, e dali um pouco Deus resolve julgar. Mas olha o que diz aqui para nós entendermos. Durante a última Assembleia Geral, ficou evidente o clima de autoritarismo e falta de diálogo. Não há espaço para voz, para opinião, nem para discordância. As plenárias se tornaram um teatro. Decisões já chegam prontas e os pastores são apenas figurantes de um roteiro que serve
aos interesses de poucos. A convenção, que deveria ser exemplo de comunhão, tem se transformado num palco de poder e controle. A atual mesa foi eleita democraticamente, mas na prática atua como uma gestão autoritária, onde tudo é decidido internamente, sem espaço para debate. Por isso da fúria dele, né, no vídeo. Exemplo disso foi a decisão arbitrária de adiar a próxima consagração de pastores para 2028. Meu amigo, tá longe ainda, né? Convenientemente após as eleições. Entendi o mistério. Falando-se de eleições da mesa diretora, né? As eleições internas da instituição. A medida teria como objetivo abafar o escândalo revelado por um áudio em que um membro da antiga mesa admite que novas consagrações foram usadas como estratégia política para garantir votos. Quer dizer que já está tudo garantido, então não vão fazer mais, né? Não tem mais consagração. Durante a prestação de contas, o silêncio do plenário foi constrangedor. Ninguém ousou questionar, ainda que existam fortes dúvidas sobre a destinação dos recursos arrecadados pela Unepaderj em suas conferências, que é o vídeo que a gente acabou de falar aí, que ele ficou indignado, né, de pedir transparência. Foram 4 edições com altos valores de inscrições e venda de materiais, além de espaços pagos, mesmo em eventos com estrutura já quitada. É legítimo perguntar para onde vai todo esse dinheiro. É legítimo e direito de qualquer um que faz parte da instituição, né? Neste ano, mesmo e dever deles em ser transparente, prestar contas, mas não querem, né, pelo que dá a entender. Neste ano, mesmo com o país atravessando uma grave crise econômica, a inscrição para o evento feminino custou R$80, sem contar os valores das camisetas e outros produtos vendidos no local. Segundo informações, foram quase 8.000 mulheres inscritas. Então faz a conta aí. Quase 8.000 mulheres inscritas a R$80, o que representa aproximadamente 640 mil apenas em inscrições. Somando a isso o aluguel dos espaços e a comercialização de materiais. Trata-se de uma arrecadação expressiva, com certeza, né? O que mais revolta é a falta de transparência. Se o evento é promovido por um departamento ligado à instituição, por que não há clareza sobre o destino dos recursos? Para onde foi o dinheiro, senhor presidente? Resumindo, é isso que o povo quer saber, né? Aonde foi parar essa arrecadação dessa conferência? Por que tanta resistência em apresentar as contas de forma pública e detalhada? A pergunta é pertinente, né? Quem não tem medo, ou melhor, quem não deve, não tem medo. O que passa é a impressão de blindar os filhos. Tem família na jogada, meu amigo. Responsáveis pela organização do evento. Tá explicado. Aliás, alguns dias após o evento, o filho do presidente, aquele preguiçoso que não trabalha, mas recebe mais de 10 mil da igreja de Guaíba por ser vice-presidente e acorda tarde, viajou aos Estados Unidos. Será que ele recebeu alguma coisa do evento? E a filha, que nem esposa de pastor mas coordena a conferência promovida pela União de Esposas de Pastores, especialista em eventos, não recebeu nada? É a pergunta. Difícil acreditar, ainda mais ela que é metida com organização de eventos, tendo inclusive ajudado na organização da AGO e da CGADB alguns anos atrás. E aqui vai uma pergunta sincera e retórica. Será que ela não recebeu nada também na ocasião? Me engana que eu gosto. Enfim, esses são os questionamentos dos bastidores e que nós temos o direito de saber, com toda certeza, cara. E você que é membro precisa pressionar, não é ficar esperando que o outro faça a tua parte. Tem que se unir e ir para cima, pressionar, exigir transparência, que é o mínimo que eles devem
para os fiéis. Transparência é importante em uma gestão e quem não deve não teme. No vídeo, o presidente chegou a afirmar que Deus deveria colocá-lo na balança. E eu tenho dito para Jesus, Essa parte aí, ó. me coloca na balança. Eu não tenho medo da balança de Deus. Seguindo, uma frase de aparente humildade, mas que soa como arrogância diante da sua postura prepotente, intolerante, com quem o questiona. Na mesma AGO, o segundo vice-presidente foi constrangido diante de todos ao tentar homenagear sua esposa. Teve a palavra cortada, sendo humilhado publicamente. Curiosamente, minutos depois, a própria esposa do presidente teve espaço e tempo livre para discursar. Situação que expõe não apenas o autoritarismo, mas também o favoritismo que permeia toda a liderança. Pelo que eu entendi aqui, ninguém pode brilhar mais do que ele e a família, né, cara? É lamentável, é uma disputa de ego. Em outras palavras, quando as falas são de seus bajuladores, o casal presidente adora. Mas se for alguém da oposição, são atropelados e limitados. Todos já perceberam isso. Lamentável. No último mês, temos visto as redes sociais da instituição exibirem a entrega de casas a pastores presidentes ou jubilados. Muitos deles sem salários elevados, mas que, ao longo da vida ministerial, não se prepararam financeiramente para a jubilação, contando sempre com a convenção e as igrejas, as quais cuidariam de tudo e teriam uma velhice farta, recebendo de 3 a 7 salários, fora o que já recebem de aposentadoria pelo INSS. Entretanto, diante da enorme arrecadação mensal da instituição, essas ações representam muito pouco. Se ao invés de investir cerca de 200 mil em um veículo novo para o presidente, os recursos tivessem sido aplicados com responsabilidade, muitas outras famílias poderiam ter sido ajudadas, especialmente aquelas que perderam tudo nas enchentes e não têm condições de recomeçar. A verdade é dura, mas precisa ser dita enquanto a liderança e os seus familiares se promovem nas redes sociais, transformando atos de caridade em autopromoção. A igreja no Rio Grande do Sul sofre pela falta de direção espiritual, sofre pela ausência de transparência e sofre por ver o evangelho sendo usado como palco de vaidades. O Estado, o segundo menos evangelizado do país, clama por homens e mulheres de Deus de verdade, guiados pelo temor, pela humildade e pela obediência, e não por pessoas movidas por vinganças, orgulho e sede de poder. Mas um dia tudo o que está sendo feito às escondidas será revelado. Mas eu não concordo muito com essa frase, até tem sentido. Um dia vão ter que prestar contas. Mas o povo precisa fazer alguma coisa agora. Precisa exigir o que tem direito. No caso aqui, transparência, a igreja virou, a própria convenção virou cabide de emprego para a família e para os mais chegados. E isso está errado. E daí gravar um vídeo falando democracia, conforme ele fez, que é democrático, meu amigo, não faz sentido. Está claro, nítido, que as coisas não estão certas nessa Ciepaderche. E o e-mail encerra falando: e Cristo, o verdadeiro dono da igreja, pesará na balança da sua justiça cada ato, cada escolha, cada omissão. Eu concordo também, só que eu já vejo essas instituições aí não como igreja mais. Isso aí virou empresa de família. Familiares é que comandam. E Cristo está bem longe desse meio aí, infelizmente. No fim das contas, o e-mail aqui não é só uma denúncia, mas na verdade é um espelho onde mostra o retrato de uma liderança que perdeu o senso do sagrado e confundiu a autoridade, no caso, com autoritarismo. Ou seja, o púlpito virou trono, o altar virou palanque, como eu sempre falo aqui, e o nome de Deus passou a ser como um selo de legitimidade para toda espécie de abuso, seja ele
abuso moral, espiritual, político, financeiro, não importa. Virou uma certa proteção. O que era para ser ministério virou empresa e o que era para ser comunhão virou cartel. E digo para você, meu amigo, não é só o dinheiro que corrompe essa turma aí, é o ego que está apodrecido. Quando o orgulho toma o lugar da fé, infelizmente o evangelho acaba se tornando ferramenta de controle, a unção acaba virando moeda de troca, o resultado a gente já sabe, templos cheios de gente vazias, líderes ricos de poder e pobres de caráter, sem Cristo, em outras palavras. E se Cristo realmente colocasse essa liderança na balança, conforme ele fala no vídeo, o peso da vaidade, meu amigo, seria o bastante para fazer essa balança desequilibrar. Esse discurso do vídeo que nós vimos não faz sentido nenhum, do meu ponto de vista, pela realidade que está, o que se encontra a convenção do Estado do Rio Grande do Sul. Essa choradeira toda ali é uma falsa humildade para enganar trouxa, no final das contas. É isso. E espero que os gaúchos, né, se unam e vão para cima, exigindo, porque não é uma fala de um pastor com autoritarismo que vai desmotivar aquilo que estão dispostos a fazer. Exigir transparência é direito de membros de uma instituição sem fins lucrativos. Se você concorda comigo, deixe o seu comentário embaixo, que é importante, ajuda a divulgar, você do Estado do Rio Grande do Sul, né? Ajude a divulgar pegando o link, espalhando nos grupos de WhatsApp, para que outras pessoas entendam o que está acontecendo por trás, nos bastidores desse contexto pentecostal gaúcho. Se inscreve no canal se não é inscrito, se já é inscrito, verifica a inscrição para não perder nosso conteúdo. E esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.